Olá, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje e decodificar a ameaça biológica por trás do recente surto no MV Hondius, um navio de cruzeiro de férias que virou da noite para o dia o centro das atenções da virologia global. A gente também vai entender a estratégia de defesa botânica usada para combater esse vírus. É um cenário absolutamente fascinante, onde a virologia de ponta esbarra na farmacognose. Isso prova que a natureza tem ferramentas com uma precisão cirúrgica, claro, quando a gente sabe exatamente como usar. Vamos imaginar a situação. A embarcação estava viajando lá de Ushuaia até Cabo Verde e deu de cara com um evento viral extremamente fora do comum. O ponto crucial da nossa explicação é entender por que, afinal de contas, um patógeno específico como esse faz as autoridades de saúde ligarem todas as sirenes de alerta, ainda mais num ambiente fechado, bem no meio do Oceano Atlântico. E o perigo real mora justamente na biologia da coisa. Existe a cepa chamada Sin Nombre, que é transmitida quase que exclusivamente pelo contato com secreções de roedores. Mas o nosso grande foco aqui é outra história. A cepa Andes. Diferente de todos os outros parentes virais dela, a cepa Andes tem uma habilidade muito rara e absurdamente perigosa de pular direto de uma pessoa para outra. É exatamente esse contágio humano direto que eleva o nível de alerta para o máximo. Para a gente entender de verdade esse campo de batalha, precisamos definir o que está em jogo. A SCPH, ou Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Esse é o mecanismo letal do vírus. Ele não vai apenas dificultar a respiração. Na verdade, ele nuda os pulmões de fluidos e ataca sem dó as paredes dos vasos sanguíneos. Entender como e onde esse ataque acontece é o passo número 1 para montar qualquer defesa. O roteiro da nossa análise de hoje é bem direto. Vamos mapear o Hantavírus Andes, conferir os mecanismos de defesa, conhecer o arsenal botânico, detalhar o protocolo de 15 dias e fechar com a diferença entre a dose culinária e a terapêutica. Vamos à primeira parte, o Hantavírus Andes, o nosso formidável inimigo. O que faz a cepa Andes ser tão letal é a operação quase furtiva dela, agindo livremente já que não temos uma cura antiviral ampla na medicina de prateleira. O vírus usa glicoproteínas como se fossem chaves falsas para invadir as células, e depende de uma tal de proteína L para replicar o próprio RNA rapidinho. E o golpe mais baixo de todos, ele provoca uma severa tempestade de citocinas. Basicamente é uma resposta inflamatória tão desesperada que o próprio sistema de defesa do corpo acaba destruindo os pulmões. Parte 2. Mecanismos de defesa viral. Vamos mapear o terreno dessa batalha. Uma defesa que realmente funciona precisa se apoiar em 3 pilares básicos. Passo 1. Inibir a replicação viral. A gente precisa travar o vírus antes que ele consiga fazer cópias de si mesmo. Passo 2. Modular a resposta imune. Tem que acalmar o sistema para evitar que aquela tempestade de citocinas aconteça. E o passo 3. Proteger o endotélio vascular. Como alvos são os vasos sanguíneos, a estratégia é selar os capilares para não deixar o líquido vazar para o pulmão. Parte 3. O arsenal botânico. Apresento agora a nossa tropa de elite, os compostos biológicos de altíssima precisão. Aqui tem uma divisão de tarefas que é simplesmente genial, um modelo de sinergia perfeita. A famosa unha de gato, usando os seus alcaloides, foca direto em inibir o RNA viral. A erva-baleira entra com o alfa-moleno para bloquear aquelas enzimas inflamatórias e segurar a onda da tempestade imunológica. Enquanto isso, o guaco usa suas cumarinas como um baita broncodilatador, protegendo os alvéolos. Cada planta fazendo seu trabalho ao mesmo tempo. E para completar esse bloqueio, temos o que chamamos de chaves mestras moleculares. Olha que incrível! O alho, que é riquíssimo em alicina, bloqueia diretamente as enzimas que o vírus usa para se multiplicar. O anis estrelado chega com ácido xíquimico barrando a entrada do vírus na célula. Mas a grande estrela é a aroeira. Os taninos e a quercetina dela literalmente selam as paredes dos vasos sanguíneos. E por fim, o mentol da hortelã mantém as vias aéreas livres. É um escudo bioquímico de cair o queixo. Parte 4. O protocolo de 15 dias. Como colocar tudo isso para rodar na prática, no tempo certinho e com segurança. O número absoluto, a regra inegociável de todo esse plano é 48. O protocolo fitoterápico tem que começar rigorosamente dentro de uma janela de 48 horas depois que os primeiros sintomas aparecem. É a janela de ouro para impedir que o vírus se multiplique em massa. Os primeiros 5 dias são a fase de ataque e barreira.
A regra de ouro aqui é não estressar o organismo. O boldo faz o trabalho silencioso de proteger o fígado e a camomila dá aquela regulada no cortisol. Isso prepara o terreno para o sistema imunológico ser acordado lá para o terceiro dia com a ajuda da erva doce e do alecrim, tudo isso sem exaustão e já preparando o corpo para o impacto. Dos dias 6 ao 10, o jogo vira. A estratégia sai da inibição direta e vai para o suporte pesado. É a fase de mobilização e pico. As nossas células de defesa T e B chegam na ativação máxima. A função da botânica agora, liderada pela hortelã, é atuar como uma sentinela, mantendo o oxigênio entrando nos pulmões para que o próprio corpo faça o trabalho sujo, de varrer o vírus. E nos últimos 5 dias, o foco muda todinho para consolidação e limpeza. É aí que o boldo volta a brilhar. Dá para pensar nele como um verdadeiro faxineiro metabólico. O corpo acabou de passar por uma guerra pesada e o fígado fica lotado de restos virais e toxinas. O boldo entra desintoxicando tudo e garantindo que não tenha nenhum rebote inflamatório. E a gente chega na quinta e última etapa, a dose terapêutica contra a realidade da dose culinária. O conceito de termolabilidade deixa as coisas bem claras. Quem não adora o cheiro de um alho fritando na panela para temperar um arroz com feijão, né? O problema é que esse calor destrói completamente a enzima alinase. Fica uma delícia, sem dúvida, mas perde absolutamente todo o poder de gerar a alicina, que é o nosso antiviral. O calor simplesmente derrete essas propriedades. A questão toda é o propósito. A alimentação do dia a dia é excelente para construir uma base de resiliência e evitar inflamações bobas. Mas vamos falar a verdade. Para encarar de frente um agressor como o Hantavirus Andis, é obrigatório usar doses terapêuticas extraídas a frio, puras e prontas para agir super rápido no sangue. Tem uma frase que mata a charada sobre isso. O tempero tradicional é um excelente escudo de madeira para o dia a dia. Mas contra o Hantavirus Andis, que é uma flecha de fogo, esse escudo tem que ser reforçado. Essa é a diferença brutal entre a imunidade comum e a técnica bioquímica para a sobrevivência real. Para fechar a análise de hoje, fica uma reflexão para a gente pensar. Se a nossa comida de todo dia constrói apenas uma imunidade de base, como é que a virologia e a ciência podem abraçar a botânica de precisão para criar defesas contra os próximos surtos? O mapeamento está feito e a natureza deixou a fórmula pronta. Agora, o desafio é nosso de aplicar tudo isso do jeito certo. Um grande abraço para quem acompanhou essa explicação até aqui e continuem sempre questionando.